como você está? Eu espero que esteja bem, inclusive preparado para acompanhar a história de hoje, que está emocionante, viu? Vamos falar sobre conversão, sobre momentos de descobertas, cura e sobre os milagres que Deus tem realizado em nossa vida. Você já parou para refletir como conheceu Jesus? Algumas pessoas já nascem em uma família cristã, outras aprendem na adolescência e outras já na vida adulta. Mas a verdade é que a idade não é tão importante quando você percebe como Deus é incrível e realiza coisas grandiosas em sua vida. Essa é a história da Eroni, que conheceu sobre a verdade bíblica ainda na adolescência. A Eroni precisou fortalecer a sua fé quando pegou o Covid-19 no auge da pandemia. Por um período achou que não sobreviveria. Por isso, fica aí que eu vou para um intervalo de 30 segundos, mas já volto para te contar os detalhes dessa história de fé. Gaúcha da cidade de Santa Maria, Eroni Fernandes é professora há 32 anos da Educação Adventista. Conheceu a igreja por meio do seu tio, que construiu uma capela no interior e convidou toda a família para frequentar e aprender tudo o que ele havia acabado de aprender. Afinal, quando gostamos de algo, queremos compartilhar, não é verdade? A Eroni viu que estudar a Bíblia fez com que ela crescesse espiritualmente e hoje tudo o que ela quer é testemunhar para as pessoas. Mas nada melhor do que ela mesma para contar essa história. Por isso já estamos em conexão com a Eroni Fernandes. Seja bem-vinda ao Identidade. Muito boa noite para você. Boa noite, Gabi. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite aos nossos telespectadores. É uma alegria estar aqui. A alegria é nossa. Agora me conta como é que foi aí que seu pai conheceu então a Bíblia. Foi o seu tio que construiu uma capela. Me conta melhor essa história. Isso. Mais ou menos lá na década de 30, né, de 1930 ali a 1940, nós tínhamos um tio. Meu pai tinha um tio, ele na verdade era tio do meu pai, que morava no interior, né? E esse tio, João Marafiga, até eu deixo aí um alô para a família Marafiga, né, que estiver nos assistindo, ele e um primo dele, José, eles tinham por hábito estudar a Bíblia. Mesmo que sozinhos, eles tinham, então, aquela vontade de aprender mais sobre a Bíblia. Em um dado momento, apareceu naquela região um comportor que vendeu para eles um livro. Esse livro até é um livro que eu tenho o nome dele aqui, e foi então a partir desse livro, o livro Nossa Época, à Luz da Profecia. E foi então a partir do estudo desse livro, né, que eles começaram a aprofundar então o estudo da palavra de Deus e sobre as profecias. Com o tempo também o seu pai fez a assinatura da revista Nosso Amiguinho, né? E vocês escutavam ali a rádio e o programa A Voz da Profecia. Mesmo sendo muito criança, você conseguia entender alguma coisa? Então, Gabi, antes um pouco, esse tio, né, e a família, eles construíram uma igreja, uma capela de madeira, em que eles se reuniam para os cultos. A minha avó, ela morava ali próximo. Então, como meu pai, na sua juventude, na sua infância, havia aprendido com esses tios sobre a palavra de Deus, ele, então, aprendeu, internalizou, né, muito ali dos ensinos. Ele tenha vindo para a cidade e se tornou militar, ele passou para a gente muitos dos ensinamentos, inclusive contra a guarda do sábado. Ele sempre frisava que nós fizéssemos todos os afazeres até a sexta-feira e então guardássemos o sábado. No sábado, geralmente, visitar a nossa avó, a mãe do meu pai, né? Então, a gente, antes de ir até a casa da nossa avó, nós pedimos para ficar assistindo o culto nessa capela, que era ali próximo. Então, muitas coisas eu aprendi. E o pai, então, assinou a revista Nosso Amiguinho. Através da revista,
eu aprendi muitas coisas. Eu e minhas irmãs, meu irmão, nós aprendemos muitas verdades bíblicas ali através das histórias em quadrinho, que eram, inclusive, sobre a palavra de Deus. E também, né, o contato ali com alguns amigos que o pai e esses parentes que seguiam, né, a palavra de Deus, eles, quando nos encontravam, apelavam, né, para que nós decidíssemos realmente, totalmente, né, ao lado do Senhor. Olha aí a importância da literatura, né? Mas como é que foi só na fase da adolescência que você realmente decidiu entregar a vida a Jesus por meio do batismo, né? Quem que te ajudou nessa decisão? Nós, então, lá em casa, convidamos o pai para que nós fôssemos à igreja, né? O pai já havia aposentado e, por insistência da minha irmã mais velha também, assim, nós convidamos, né? Dissemos para o pai, vamos à igreja amanhã, que era numa sexta, inclusive. E aí o pai concordou, a gente combinou ali e nós fomos, toda a família. E a partir, então, dali, nós não deixamos mais de frequentar. Existem muitas pessoas que nos influenciaram, né? Mas muito especialmente o pastor que nos batizou, que era o pastor da época. Ele e a sua esposa, né, o pastor Garcia, Nelly, foram primordiais para a nossa conversão, para a nossa entrega. Legal. E você chegou a comentar com a produção aqui do programa que ao longo dos anos você aprendeu muito sobre a importância do ministério da oração. Como é que foi isso? Como é que você se sente aí dependente de Deus? Sim, desde ali os primeiros anos, frequentando, né, a igreja, eu desenvolvi assim, um senso de, de, de responsabilidade para com as coisas de Deus e desenvolvi realmente assim, uma comunhão com Deus muito grande, dependendo dele totalmente. E foi assim, tem sido até hoje, né? Uma forma de vencer aí as batalhas, os desafios que e tem sido para mim uma bênção e inclusive alguns momentos de muita dificuldade eu só pude vencer porque eu estava realmente conectada com Deus através da oração. Agora, gente, a Ironia é casada com o Mauro, eles têm 2 filhos, a Maureen e o Matheus. Agora me conta, Ironia, tudo que você aprendeu aí sobre dependência de Deus, sobre a importância da oração, você conseguiu passar para os seus filhos? Olha, eu acredito que sim. É, eles são, né, pessoas de oração, graças a Deus. Eles contam comigo para que eu ore por eles. Então eu sinto assim aquela seriedade para com esse ministério, sabe? Isso nos deixa muito felizes. Agora, você é pedagoga e trabalha na rede de educação adventista há 32 anos. E aí eu imagino que viu muitas crianças passarem aí pela sua vida, se tornarem adultos, construírem suas famílias. Mas um momento muito triste aconteceu na sua vida, que foi quando a tragédia da Boate Kiss, lá em Santa Maria, né, aí em Santa Maria, e você soube que alguns dos seus ex-alunos estavam lá e infelizmente faleceram. Como é que foi vivenciar esse momento? Bem, o dia 27 de janeiro de 2013 foi um dia muito triste em nossas vidas aqui, para todos os habitantes de Santa Maria. É algo que marcou realmente as nossas vidas e, para surpresa minha, durante, né, do decorrer daquele dia, a gente veio a descobrir que alguns ex-alunos estavam lá e alguns deles vieram a óbito, né? Então isso assim me deixou muito triste, né? Mas deixou também para mim a mensagem de que, como pedagoga, como professora da rede adventista, eu preciso, né? Nós professores precisamos muito mais ainda pregar a palavra de Deus e mostrar do amor de Deus e da importância, né, da oração na vida deles, de uma entrega constante a cada dia. Ou seja, ali a sementinha foi plantada, né, também por vocês que são Sementinha. professores.
Agora, outra fase Exatamente. difícil, Eroni, foi quando a sua irmã mais nova descobriu um câncer e também, infelizmente, veio a falecer. E vocês eram muito próximas, né? Eu imagino que você deve ter pedido a Deus aí para que ele pudesse curá-la, mas isso não aconteceu. E mesmo assim, a sua fé não foi abalada. Como é que você se manteve firme? Olha, Gabi, realmente foram 6 anos de muito sofrimento. Eu não posso negar que até hoje, né, a gente sente muito e sofre em alguns momentos mais, né, por essa perda de uma irmã que para mim era muito chegada, era realmente uma amiga minha, né? Nós éramos muito companheiras por sermos ali as duas últimas, né, filhas da casa. E mas eu lembro nitidamente assim dos momentos com Deus que nós tivemos juntas, entregando totalmente a Ele as nossas vidas e tudo aquilo que nós estávamos passando, né? Especialmente ela, em momentos de muita dor, de muita provação. Mas eu lembro que, mesmo diante de um momento tão difícil, ela reconhecia que Deus tinha um propósito. E ela constantemente estava entregando sua vida a Deus e reconhecendo que, se ela se fosse, né, ela estaria apenas aguardando a volta de Jesus para que nós nos reencontrássemos novamente. E foi assim, realmente um divisor de águas na minha vida, na nossa vida, né? Porque houve realmente ali momentos de muita comunhão com Deus, de muita entrega, de muito relacionamento com Deus e dependência dele. Nós passamos a sentir muito mais ainda. E eu tenho certeza que Deus tinha um propósito e tem ainda para as nossas vidas através desse sofrimento da minha irmã. Inclusive, tenho amigas que se tornaram adventistas, que entregaram sua vida para Jesus por terem vindo substituir ela na escola, né, porque ela teve que se afastar. Então, duas pessoas diretamente entregaram o coração para Jesus por conta dessa dificuldade, desse momento tão difícil pela qual ela estava passando. Deus vai lapidando a gente, né, através dessas provações. A gente vai Lapidando. fazer um breve intervalo agora, Ironi, mas daqui a pouquinho a gente volta para continuar com essa história de fé e oração que a Ironi vive e como isso tem feito a diferença na vida dela. O Identidade volta já. Identidade de volta nesta noite conversando com a Eroni Fernandes, ela que tem uma história de fé muito bonita, que passou por várias provações na vida, mas se manteve em conexão com Deus. Deus ouviu a oração dela, ouve a oração dela até hoje. E falando em oração, eu quero aproveitar esse momento para oferecer para você aí de casa um guia de estudo feito aqui pela Rede Novo Tempo de Comunicação, chamado justamente Deus me ouve? É uma pergunta, né? Será que Deus ouve nossas orações? Será que ele pode nos atender? Será que é sempre sim a resposta dele ou às vezes é não? Tudo isso você vai descobrir aqui nesse guia de estudo e ele pode chegar aí até você gratuitamente, graças ao apoio dos nossos amigos que são Anjos da Esperança. Então, se você quer ter um exemplar desse, quer estudar mais a Bíblia através desse guia de estudo, é só pedir o seu através do WhatsApp 12 982440077 ou então você pode ligar para a gente em horário comercial no DDD 12, no número 21 27 31 21. A gente vai fazer ali um breve cadastro para que esse material possa chegar até você. E vamos voltar então a conversar aqui com a Eroni Fernandes, ela que tem uma história de fé muito bonita, continua conectada aqui com a gente. E eu quero saber o seguinte, em março de 2021, a Eroni contraiu o Covid-19 ainda no auge da pandemia, né, quando tudo ainda era muito novo. Eroni, quantos dias você ficou internada por conta da doença? Foi um susto muito grande, Gabi, porque realmente, como tu disseste, nós estávamos no auge da pandemia, né? E foram ali 6 dias internada.
E você teve medo, assim, que você não podia ver ninguém da família, você precisava se apegar mesmo a Deus, que era quem estava ali do seu lado naquele momento. Como é que foram esses dias de internação e se você sentiu esse medo de não mais encontrar ninguém? Sim, um medo muito grande. Eu não nego que eu estive realmente passando por dias de muito temor, né? Muita insegurança, mas ao mesmo tempo é algo assim inexplicável. Eu acredito que somente quem passa por isso que entende assim, ó, que junto ao medo existe também uma confiança, algo de Deus que acontece com a gente, sabe? Uma confiança na certeza de que Deus está ali com a gente. E foram dias de muita entrega, de total entrega realmente, onde eu tive ali, né, uma oportunidade de estar a sós com Deus. Então foram momentos de muita oração, foram momentos que serviram para me moldar e me fortalecer espiritualmente. E o que E você. Perdão, pode falar. eu contava, né, com as orações de todos os irmãos da igreja, de toda a minha família, e isso assim foi muito importante para mim. Inclusive, nós temos aqui na nossa igreja um grupo de oração intercessória das mulheres que eu sabia assim, que elas estavam em vigília e oração pela minha cura, pela minha saúde. Eu, inclusive, agradeço muito as minhas amigas intercessoras de oração, que foram ali a base para mim e o conforto, e, claro, os irmãos da igreja e amigos que estavam orando por mim também. E nesse período que você ficou no hospital, o que você mais pedia para Deus, né? O que você conversava com ele em oração? Olha, Gabi, o mais importante, o que eu mais pedia realmente era a salvação, era a entrega, né? Eu orava pedindo que ele me preparasse, que eu estivesse pronta se caso ele, enfim, se caso eu partisse, né, e viesse a falecer. Então, porque realmente era um risco muito grande, eu estava com 60% dos meus pulmões comprometidos e eu pedia que se caso eu morresse, ele estivesse salvo, né? Fazia a cada momento entrega, entregava realmente, entregava meu coração a Deus e, e pedia, claro, também a cura, né? Se fosse da vontade dele, se realmente ele quisesse que eu continuasse, e fiz um propósito, né, de continuar testemunhando do seu grande amor por cada um de nós e pregando a palavra. Ou seja, Deus te curou, você está aí testemunhando do amor dele hoje. Amém. Você comentou do grupo de Amém. oração, né, da igreja que você faz parte. Naquele momento você foi beneficiada por aquelas orações, mas eu acredito que você ore por tantas outras mulheres, tantas outras famílias, tantas situações difíceis que as pessoas estão vivendo. Como que é participar de um grupo de oração? Olha, é uma experiência maravilhosa, porque a gente mantém ali um vínculo, né, especial, nós amigas mesmo, ali de oração. Nós temos também os nossos momentos de encontro, em que a gente ora presencialmente. Nós oramos, nós temos o grupo do WhatsApp, né? Temos ali algumas reuniões através ali do WhatsApp também, em alguns momentos pela manhã, às vezes à tardinha. E então nós somos muito ligadas umas às outras. E realmente dependemos uma das outras, né? Então, coloca lá no WhatsApp, né, amiga? Coloca um recadinho. Eu estou enfrentando esse problema. Um parente meu está enfrentando esse desafio. Alguém da igreja está precisando dessa bênção. Então, nós compartilhamos ali no grupo e o gostoso é ter a certeza que alguém está orando por você, está intercedendo, né? Que muitas mulheres ali no caso estão intercedendo. Então, essa corrente, esse grupo maravilhoso, unido ali em oração, faz com que a gente tenha a certeza da presença de Deus e tenha fé e esperança de que as coisas irão melhorar. No caso, muitas vezes, se as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecessem, a gente também percebe que Deus nos fortalece e coloca o espírito de aceitação, né, em nossa vida, e assim ele nos sustenta através desse grupo
tão importantes. Que legal. E como é que você está hoje, né, depois de ter sido curada da Covid? Como é que tem sido seus últimos meses? Olha, graças a Deus, assim, são meses de muita gratidão, né, a Deus, porque seguidamente me vem à mente, né, é, do quanto Deus foi bom para comigo, né, e eu, seguidamente também, nós ouvimos algumas histórias de pessoas, às vezes até mais novas que eu, pessoas da mesma idade que eu, ou enfim, tantas pessoas que se foram, né, por conta dessa pandemia, desse vírus, e é, em mim, né, só tenho gratidão. E graças a Deus me mantenho com saúde, né, e cuidando da minha saúde, cuidando da minha vida espiritual e sempre aí ajudando na obra de Deus, tentando aí juntos trabalhando para abreviar a volta de Jesus. Tá certo. Você até comentou anteriormente, Ironi, que nem sempre as orações são respondidas como a gente quer. Às vezes a gente quer um sim e ele dá um não, mas para tudo Deus tem um propósito, né? Você acredita fielmente nisso? Com certeza, com certeza, com certeza. Às vezes a caminhada não é muito fácil, né? Para nós aceitarmos os propósitos de Deus, mas conforme você desenvolve um relacionamento com o Senhor, ele nos dá de presente, eu poderia dizer, essa bênção do discernimento para entender que ele sabe todas as coisas, que ele está acima de tudo e que ele tem sempre o melhor para nós, né? Como ser infinito e nosso Deus maior, ele dá para a gente esse privilégio de entendermos os seus propósitos e aceitarmos, né? E confiarmos e termos esperança de que o melhor está preparado para nós na eternidade. Como é importante a gente confiar, né, em Deus, nesse propósito, e isso só vem, gente, através desse relacionamento com Ele. Como a Ironi comentou aqui, que ela tem esse relacionamento de dependência, que ela ora diariamente, que ela tem esse grupo de oração, que ela faz a leitura da Bíblia. É somente através desse relacionamento com Deus que a gente consegue desenvolver essa confiança. Agora eu quero saber qual é o seu conselho para alguém que está nos assistindo nesse momento, esperando aí por um milagre, acha que está sozinho, não vê saída. Qual é a sua mensagem para essa pessoa? Bem, a chave para uma vida cristã de sucesso, poderia dizer, né, de bênçãos, é com certeza manter a comunhão com o nosso Deus. E quando se fala comunhão, né, nós falamos em estudo da palavra de Deus, né, estudo de tudo que nos leva para mais próximo do Senhor e também, é claro, a oração, né, aquele bate-papo com Deus, podemos dizer, como se fosse com o melhor amigo da gente, né? Às vezes nós temos a tendência de imaginar que Deus é um Deus distante, que está longe, mas não, Ele está ali, basta nós querermos, né? E podemos conversar com Ele informalmente e fazer dele nosso melhor amigo. Então, esse é o meu conselho. Torne Jesus, torne o Senhor nosso Deus o seu melhor amigo e dependa dele e mantenha comunhão constante do estudo da sua palavra e da oração. E assim nós seremos vencedores. É verdade, falta muito pouco para esse dia chegar, para que a gente consiga ir com Ele, Amém. morar num lugar melhor, onde a gente não vai ter esse sofrimento todo que a gente tem aqui, né? Eu quero muito agradecer a sua presença aqui, por ter compartilhado a sua história de fé com a gente, para que quem está nos assistindo possa aí se inspirar na sua vida. Uma ótima noite para você, Ironi. Amém, amém. Eu que agradeço. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nosso Deus. Amém. Que Ele seja exaltado, né? Pela nossa vida de entrega a cada dia, de comunhão. Muito obrigada, Gabi. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Foi um privilégio ter estado aqui com vocês. Boa noite para você e boa noite para você que está em casa. Então, durma com essa história de fé. Até mais.